Agora a reportagem de São Paulo. Marcelo e Dayana foram casados, tiveram 2 filhos, Laura e Kaique. Quando o caçula estava com 3 meses, o casal se separou e depois disso as brigas começaram a ficar mais acirradas. O Marcelo conseguiu a guarda compartilhada, mas a mulher se recusou a entregar os filhos, pelo que me contam agora. Ela acusa o ex-marido de maltratar as crianças. Acompanhe comigo. Uma briga entre ex-companheiros. Marcelo e Dayana foram casados e se separaram quando o segundo filho tinha apenas 3 meses de vida. Hoje, eles brigam na justiça pela guarda das crianças, que são as maiores vítimas dessa história. Marcelo é um pai desesperado, que só pensa em ter os filhos por perto. Só no proteção de criança e adolescente falou: pai, a gente não está aqui para apontar o senhor, para apontar ninguém. A gente quer saber do comportamento das crianças. Como é que estão as crianças? Eu falo: não, está na mão de Deus, porque eu não tenho contato com os meus filhos. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que meus filhos estão bem, se elas não deixam chegar perto deles? O que você quer, Marcelo? Eu quero ter o meu direito de pai, que elas paguem pelo que elas estão fazendo comigo, jogar meus filhos contra mim. Mas Marcelo está há 4 meses sem ter contato com as crianças. Segundo o Marcelo, ele cumpre com todas as obrigações e pagamento de pensão. Por problemas financeiros, o autônomo só não conseguiu arcar com o último mês. Quando você agora não conseguiu pagar esse último mês de pensão, aí que ela entrou em contato com você? Aí que ela entrou em contato. Falando o quê? Cobrando o dinheiro da pensão. E aí ela fala: você pode ir onde você quiser, você pode ir onde você quiser, na delegacia, onde você quiser. Marcelo já tem da Justiça a determinação de visitação a cada 15 dias, desde setembro do ano passado. Mas aconteceram apenas 4 visitas depois da decisão judicial. O que parecia resolvido acabou em uma série de acusações. Quando eu devolvi as crianças, aí ela falou assim: você não vai pegar os meninos mais porque você deu comida estragada. Aí levou a Laura e o Kaique no conselho tutelar, alegando que eu tinha dado comida estragada para as crianças. O Marcelo guarda toda a documentação necessária para o processo que está tramitando na Justiça, que ainda vai decidir com quem ficarão as crianças. Ali na mão dele tem alguns comprovantes do pagamento das pensões alimentícias, porque já foi determinada pela Justiça a pensão e também a visitação dele a cada 15 dias e que ele reclama que não está sendo atendida nem pela mãe da criança quanto pela avó. Enquanto isso, ele junta toda essa documentação para apresentar para o juiz, porque ele quer a guarda das crianças. E aqui também no quarto que ele montou na casa do pai dele, para que as crianças venham ficar quando elas estiverem com ele, ele guarda as roupinhas das crianças. Aqui tem as roupas do menino e também da menina, brinquedos. E tudo isso faz com que ele lembre dos filhos que não estão com ele agora e que ele sente tanta falta. Dia 18 de novembro, eu tentei pegar as crianças. Foi onde eu fui agredido por ela. Ela queria que eu batesse nela de qualquer jeito e eu acabei saindo de lá. Entendeu? Eu acabei saindo de lá e não consegui pegar as crianças, mesmo com ordem judicial. A última tentativa. Aí eu resolvi não ir mais. Eu disse: não, eu vou ficar apanhando. Eu não consigo pegar as crianças, então não adianta. Eu estou com uma ordem judicial e não consigo pegar as crianças. A gente veio conversar com a Dayana, que é a mãe das crianças, que mora a cerca de 1 quilômetro de distância do Marcelo. Ela está descendo para falar com a gente. Vamos ver a versão dela nessa história. Dai, tudo bem? Tudo. Depois de explicar sobre o que se tratava a gravação, a mãe concorda a falar. Ela confirma que a briga aconteceu porque o filho mais novo queimou a mão enquanto estava na casa do pai. Por que ele está sem ver as crianças desde novembro? Não, novembro ele pegou, que foi o último feriado que ele pegou. Ele pegou e foi quando ele trouxe meu filho machucado,
né? Que eu tenho as fotos no meu telefone também, que ele chegou todo marcado, com a mão queimada. Eu levei lá no hospital, no quarteirão da saúde, né? Para passar no médico, que o médico me deu a guia para levar na delegacia, né? Mas chegando lá, o investigador falou para mim assim, mas isso não é crime. Então, assim, eu vou defender meus filhos, ele não vai pegar. Então, a Dayana e a dona Sebastiana vão abrir a porta da casa para a gente entrar, para conversar lá dentro, para entender tudo o que está acontecendo e ver onde as crianças vivem, né? A avó que cuida das crianças também nos acompanha. Elas argumentam e dizem que o pai não conta a verdade. Mãe e filha reclamam que as crianças não são bem cuidadas quando estão com o Marcelo. Meu filho chegou aqui com problema de estômago porque ele estava comendo comida estragada. A minha filha chegou e falou, mãe, meu pai obrigou meu irmão a comer uma salsicha verde. Gente, o que é uma salsicha verde? E nessa briga entre a família, a Dayana, a ex-mulher de Marcelo, a mãe dela, que cuida das crianças, no meio de tudo isso estão as duas crianças de 5 e 6 anos que mal conseguem entender o que está acontecendo e acaba também ficando longe do pai por conta de toda essa situação. E são justamente as crianças a maior preocupação do Conselho Tutelar, que tem acompanhado a família. Quando há essa disputa de guarda, quando há essa separação, tal, normalmente o pai ou a mãe, né, um dos dois ou os dois, um usa a criança contra o outro, né? E aí acontece muito a chamada a alienação parental, né? Que é uma forma também de violar o direito da criança de ter o contato com a mãe e com o pai. De acordo com um conselheiro, não existem provas de maus tratos em nenhuma das duas casas. Eles entendem essa situação como mais uma briga entre ex-companheiros que acaba prejudicando o desenvolvimento de inocentes. E nesse caso não ficou provado nenhuma violação de direitos dessas crianças, mas mesmo assim elas foram encaminhadas para o serviço. A gente identificou que elas são atendidas pelo serviço de saúde, de educação, né, e foi encaminhada para o CRES. E de resto, o que a gente observa é uma disputa de guarda aí entre pai e mãe, né, e aí nesse caso a gente encaminha para a justiça. E o Marcelo não está sozinho nessa história, porque ele conta com o apoio das vizinhas que acompanharam todo esse relacionamento enquanto ele vivia com a ex-mulher, e desde que as crianças nasceram, também estão ali os irmãos dele, o pai com a atual esposa, e aqui a Cláudia, que é a atual mulher do Marcelo e que também está acompanhando toda essa aflição que ele tem passado sem ter os filhos ao lado dele. A Cláudia vai contar para a gente como que está sendo isso, tanto para o Marcelo quanto para você também, que gosta tanto das crianças, né? É, verdade. Tá sendo difícil, né? Ficar do lado dele, ele chora muito pelas madrugadas. Muito difícil, né? Muito doloroso ver ele chorando, sentindo muita falta mesmo das crianças. E a gente encontrando as crianças na escola e as crianças xingando, nervoso, muito nervoso. Você vê que as crianças estão sendo muito oprimidas, né? Durante a entrevista, a mãe e a avó até mudam de ideia e concordam que os dois sejam visitados pelo pai, mas não aceitam que as crianças durmam fora de casa, o que contraria a ordem judicial. Ele pode ver sim. No mesmo dia, pegar no mesmo dia e entregar no mesmo dia. Porque para dormir lá não tem condições. Mas essa decisão é um final de semana a cada 15 dias, não é? Mas aí sim, ele pode pegar aqui no sábado, entregar no sábado, voltar no domingo, pegar no domingo e entregar no mesmo dia. Você não quer que eles durmam com o pai? Por quê? Tem lá não. Por que não? Eles não conseguem ficar longe da gente e lá não é ambiente para eles dormir. Enquanto não consegue ver os filhos, o coração de Marcelo parece querer saltar do peito. Para o Conselho Tutelar, tudo deve ser resolvido na Justiça.
pensando sempre no bem-estar das crianças. Muitas vezes a gente percebe que o pai e a mãe não nota o sofrimento dessa criança ao ver esse pai e essa mãe brigando, né? Um acusando o outro, né? E ele fica nesse fogo cruzado, e isso é muito ruim, isso é muito... isso pode trazer danos psicológicos, né, para essa criança, para esse adolescente no futuro.